sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Cumprimentar de um modo especial a Célia Soares de Souza e o Roberto Barbosa, né, que são representantes da Comissão Nacional de Formação no âmbito, né, do CNLB Nacional, tá? E está aqui conosco dando esse auxílio para o nosso grupo, tá? E é com alegria que eu quero apresentar a nossa instrutora de hoje, né? Hoje teremos a participação da Darli de Fátima Sampaio. Ela se define como uma leiga cristã. Foi coordenadora do Cefúria, Centro de Formação Irmã Araújo. Também foi coordenadora da Casa do Trabalhador, onde funcionava o CEPAT, onde aconteceram as primeiras aulas de fé e política. E foi muito importante na formação de lideranças sindicais. A Darli é filósofa e socióloga, doutora em educação pela PUC, onde hoje leciona filosofia. É isso mesmo, Darli? Sim, sim. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? A palavra é toda sua. Muito obrigada. Obrigada pela gentileza aí desse convite. Eu estou muito contente de estar com vocês, viu? Muito legal. Eu acho que foi uma espécie... Jesus nos falou, né? E anunciou que nós devemos pescar, e eu acho que nessa eu fui pescada, porque faz muito tempo que eu não estava assim em contato. Conheço o pessoal e a gente se encontra em eventos, mas que relê os documentos da igreja, viu, né, o que está rolando no meio do mercado. Foi uma experiência muito... Eu diria que me incomodou no sentido de me motivou a pensar um pouquinho uma ação, talvez, nessa direção, dentro da universidade onde eu estou. Né? Porque nós temos lá muitos leigos, né? Cristãos, católicos romanos. Hoje eu estava falando para o Beto, que eu encontrei com um professor que é engenheiro civil, a gente estava conversando, eu falei, eu não posso conversar hoje muito com você, que eu tenho que ir para casa. Daí, falando, mas o que você vai fazer? Daí eu expliquei que ia ter esse encontro com vocês. Ele disse, nossa, mas que coisa, que interessante, Dali, que interessante. Daí ele falou, não, mas eu sou cristão também. E aí nós conversamos um pouquinho. Talvez o terreno da universidade, que a gente pense tão árido, nós não estejamos muito atentos a ele, né? E quem sabe nós possamos fazer uma pescaria lá, no sentido de fortalecer a caminhada e a vocação nossa, enquanto cristãos, né? Aí nesse mundo de Deus, né? Para reforçar o nosso compromisso batismal. E ele não é o único, tem outros. Então, assim, eu queria dizer a vocês que faz um bom tempo que eu estou na universidade, mas a minha vida toda assim, eu comecei na igreja, né? Desde a Pastoral da Juventude, só fazer o meu nome é Darling, é que teve um erro, né, na hora de registrar no Darli, mas façam de conta que tem um N, né? Mas não tem G, porque G fica querido em inglês e ninguém consegue ser isso o tempo todo, né, gente? De vez em quando a gente fica indignado com um monte de coisa que a gente vê no mundo, e daí não dá para passar panos quentes, né? Então, aquela história da justa ira, né, da indignação. Mas então, nesse sentido que eu estou bem contente com o convite, né, que eu pensei inicialmente que era para, talvez, que dentro da universidade eu atuo mais na área dos direitos humanos, né, da educação, e também nos estudos e pesquisas em gênero. Nós temos uma parceria com o CEPAT, que é o Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores, que tem o IHU, Unicinos, que a gente discute as mudanças climáticas, né? Aliás, vou passar para o Beto e, quem sabe, ele convida vocês para essas atividades que nós estamos fazendo. Mas você acertou, assim, foi bem. Eu me defino, sim, como uma cristã leiga, dentro da própria universidade, né? Então, nós estamos lá. Então, nesse convite aí de falar sobre as conferências, e se eu tiver
assim, falando muito rápido, você só faço assim, que é o que eu falo para os meus estudantes, faz assim que aí eu dou uma diminuída, tá bom, Fátima? Está me ouvindo aí? Né? Vocês que estão vendo a Selma e tal, se eu estiver muito acelerada, Afonso, vocês façam um sinal que daí eu vou mais devagar. Mas eu estou falando rápido porque eu estou preocupada, porque o meu celular estava quase descarregado, né? E agora não dá para o celular. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a minha casa, eu estava preparada para o computador. Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, não é não, minha gente? E aí nós acabamos fazendo alguns improvisos. Então, assim, o Beto me chegou a falar um pouco sobre as conferências, e eu sei que vocês são especialistas, então eu separei alguns pontos. E eu estou, assim, contando que vocês vão enriquecer e vão ampliar o debate, tá certo? Estamos juntos, né? Estamos juntos nessa caminhada. Então, já que nós estamos falando em conferência, nós estamos falando de momento de reflexão, onde a gente problematiza, onde refletimos e pensamos as nossas ações. E, nesse sentido, enquanto cristãos leigos, né? E do ponto de vista, se é a vocação dos cristãos na América Latina e no Caribe, nós temos um continente pela frente. E esse continente busca uma integração, precisa de uma integração e uma articulação maior, porque os resultados são melhores. Uma coisa você... Tá, aquela história daquela música, um só canudo é fácil de quebrar, mas é junto e bote, né? Veja no que vai dar. Então, assim, em termos de necessidade de integração e ação, isso é muito importante, nós estamos pensando isso na igreja há um bom tempo. Um bom tempo, assim, precisamos nos unir, precisamos pensar as ações mais coletivamente, conjuntamente. Mas, veja, a preocupação com a integração não é só nossa do campo da igreja. A própria, por exemplo, Constituição Federal, nossa Constituição Cidadã, que muitos aqui provavelmente participaram, porque nós atuamos, os leigos estão atuando, são fermento em várias áreas, seja na política, no movimento social, na pastoral, na universidade, em outros campos, né? Estão agindo e devem ter participado daquela campanha pró-constituinte e tal. Mas aqui, gente, a Constituição Federal já falava isso, da preocupação e a necessidade dessa integração conjunta, no sentido de, juntos e juntas, nós enfrentarmos os desafios que nós temos pela frente. Porque, do ponto de vista da ética, do que nós vamos ter que fazer, hoje não é só pensar o nosso mundo, a nossa situação aqui, esse momento histórico que nós estamos vivendo. Nós temos que pensar nós e quem vem depois de nós. Né? Então, nós temos que pensar, assim, é uma ação que envolve quem depende das nossas decisões, e elas têm que ser muito boas. Mas que nós vamos fazer com os filhos? Vamos imaginar os filhos de vocês, que são pequenininhos, eles têm direito a ter um mundo, a participar de um mundo que nós participamos. Então, a nossa situação, enquanto cristãos, ela é bastante desafiadora nesse sentido. E aí que tem, por exemplo, para a gente enfrentar os desafios que nós já estamos vendo, e nós não podemos nos comportar como os filósofos. Filósofos todos nós somos, porque a gente pensa, né? Então, assim, às vezes a gente acha o filósofo que está lá na universidade. Não pensa. Tem um monte de imbecis titulados e tem gente absolutamente sábia, antenados, e que nunca passaram pelo corredor de uma universidade, vamos dizer. Agora, tem pessoas que não percebem que nós estamos vivendo um momento muito complexo e difícil, né? E nós temos que dar conta. No passado, os filósofos até estavam pensando que ia ter guerras, mas quando ela chegou, eles não se deram conta de que a guerra estava posta e aquilo ia mudar o sentido do mundo. Hoje nós estamos falando, por exemplo, da questão ambiental, que é uma situação que nós sabemos que está causando, mas tem muita gente, né, gente? Vocês percebem isso, que parece que não está acontecendo nada. Né, não se dá conta, ou fica indignado, tem compaixão, empatia pelas consequências disso tudo, mas não percebe que tem coisas que nós podemos mudar e tem coisas que nós não vamos poder mudar. Mas isso significa que tem um campo certo para o nosso exercício da nossa vocação batismal, quando a gente faz a adesão à comunidade cristã e a adesão ao plano de Cristo. E esse plano, né, que busca e nos compromete com a transformação. Então, assim, quando ele diz
que nós temos, né, que guardar os seus ensinamentos, né, e ser missionários é uma coisa muito importante que nós temos aí pela frente em qualquer lugar que nós estivermos, e vocês sabem muito melhor do que eu. Quando o Beto falou do tema, eu fui buscar alguns dados sobre a América Latina. E é uma pena que deu esse exemplo, porque eu fiz um PowerPoint, né? Porque, pelo amor de Deus, quando eu me cansar de mim mesmo, eu paro, viu, gente? Porque se eu falando canso de mim, imagina quem está me escutando. Então, assim, né, é difícil. Quem fala, fala, mas quem escuta é aquela história da aula, né? A gente está esperando que termine logo. Então, assim, se vocês se cansarem, vocês já não vão poder ver o que eu preparei, então eu vou falar. Tocamos que eu tenho que pegar lá na cozinha, não. Vamos tocar aqui. Ok. Tá abrindo lá. Isso que eu falei aí no início, né? Perfeito. Que bom. Tá, então vai lá. Mas essa aí já foi, vocês já viram essa primeira página aí, que é de início, depois tem América Latina. Vai lá, pode passar aí a sua. Isso, que aí que diz que uma conferência sempre é um momento onde a gente reflete e conversa, também já falei, você rápida. Daí aqui essa necessidade de integração, tem ali um texto bíblico, também eu já falei, que até na Constituição tá lá, e nós temos nos nossos documentos. Quando eu atuava na pastoral, a gente sempre coloca a seguinte, Yasu, a próxima lâmina, que a gente sempre tem que ler os documentos, porque ela é uma forma da gente se garantir diante da igreja, quando você precisa se posicionar. Agora mesmo o Afonso estava falando, olha, quando o bispo aceita, é melhor. E para ele aceitar melhor, aqui não está escrito aqui, ó. Esse aqui é o papel. Aí fica mais fácil, entende, Afonso? Assim, né? Você sabe disso, quando a gente tem os documentos, é muito melhor. Então, aqui, do ponto de vista da integração, é isso. Quando vocês falarem em América Latina, eu fui olhar os dados que nós temos da América. E peguei um estudo do professor Fernando Altmaier, com quem eu trabalhei quando eu fui liberada nacional da Pastoral Operária. Da Pastoral da Juventude, eu fui para a Pastoral Operária. E fui liberada nesse período. Aliás, eu me licenciei pelo Cefúria, porque eu estava, antes de ser liberado, eu era coordenadora do Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo. E a Irmã Araújo, vocês sabem que ela é uma pessoa muito encarnada na realidade do povo. Veja só, que continente é esse que nós estamos falando? Nós estamos falando de um continente enorme, um rosto latino-americano de 452 milhões de católicos romanos. Quer dizer, é bastante gente, olha a diversidade. Isso nós estamos falando nós, católicos, e os cristãos não católicos. Então, assim, nós estamos, assim, tem um grande compromisso aí. Esses dados, gente, é do professor Altmaier, do Fernando, né, que é um professor universitário, mas é um ex-padre, está junto com a gente, lá em São Paulo, era muito amigo do Júlio Lancelotti e tal. Então, ele foi analisando os dados, pode passar, Wilson. Então, veja, dos dados do Fernando, né, estão disponibilizados no Instituto Humanitas, do IHU. Está lá, vocês podem pegar o material, tem um estudo aí de cada um, né, segmento, assim, que nós não somos o país, por exemplo, mais católico na América Latina, já fomos, hoje é o México, nós perdemos, nós somos o segundo. Isso todos os dados que foram enviados dos países, né, para a Assembleia que foi realizada lá no México, né, a Assembleia Eclesial. E ele fez um estudo dessa Assembleia Estadual para ver o nosso rosto lá, para ver quem nós somos. É um estudo bem interessante, está disponibilizado, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, isso tudo em preparação ao sínodo, né? Aqui em Curitiba, você sabe que nós realizamos o sínodo dia 17 de outubro de 21 a 31 de 7 de 22. E os nossos dados, esse processo de escuta, Wilson, Afonso, pessoal que está aí, escutar é uma coisa muito importante, nós não temos experiência, a gente gosta mais de falar, mas precisa o treinamento da gente ouvir,
para ouvir o que as pessoas estão dizendo, o que os leigos das nossas paróquias estão falando, que tipo de reflexão estão fazendo, que análise estão fazendo, que críticas têm. E eles foram ouvidos na Assembleia, que foi realizada no México. Foram 22 países, vocês já pensaram o que é isso? Quantas línguas lá presentes, né? E o Fernando estudou e transformou num estudo bem interessante esses dados, né? Aqui nós enviamos, aqui você sabe que em Curitiba foi o Frei Valdir, que inclusive trabalha lá na PUC também, ele foi o coordenador aqui. Mas quando você fala, então, isso tudo em preparação ao sínodo, que é uma palavra antiga, né, gente? Está na nossa tradição, na nossa veneração, na nossa história enquanto igreja. O que significa sínodo? Tem uma proposição, né, inicial aqui, sim, junto com. Então, o início sínodo quer dizer junto com, não é para quem, não, é junto com, nós caminhamos. E o substantivo, odós, né? Essa na verdade, o odós significa o caminho. Então, estamos juntos no caminho. O sínodo é legal, é importante por conta disso, ele já está nos chamando. Estamos juntos nesse caminho. E o caminho, e esse caminho aí é o compromisso com o projeto de Jesus. Pode passar, se quiser, já vamos dar uma adiantada, né? Outro professor, que é o César Kuzma, que nós fizemos muito trabalho aqui em Curitiba com ele, quando ele ainda estava na PUC, hoje ele é PUC-Rio, ele construiu um verbete, o que é ser leigo. Esse verbete está no Vaticano. O Vaticano assumiu. Eu tive acesso aí por conta de um padre que compartilhou há um tempo, então ele está falando, né? Os leigos, né, recebem do Concílio Vaticano, segundo uma abordagem propositiva e nova, quer dizer, essa é uma definição, né, para a grande maioria dos fiéis, que é uma adesão que vem pelo batismo. Então, assim, nesse verbete, o professor César, que é Kuzma, que é um teólogo, ele trabalha isso, que então nós estamos incorporados nós não somos tarefeiros e não devemos ser tarefeiros, nós não somos burocratas na igreja, nós não somos serviçais, nós somos discípulos, nós somos missionários. Isso não significa que nós não vamos fazer os trabalhos que tem, mas nós não podemos se perder aí em atividades que estão fora da nossa missão essencial, né? Então, assim, nós temos que participar dessa condição nossa de missionário, de anunciar o reino, de trabalhar pelo reino, de denunciar e tal. Nós somos, e temos que ser sinais, né, e testemunhas da nossa fé. Tem muitos leigos, né? Eu não sei da história de vocês, mas sei da minha paróquia, que estava sempre perdido em preparação de uma festa, em preparação de alguma coisa, o CPP e tal, e aí a atividade missionária ela acabava ficando debilitada. Vamos passar? Podemos passar um pouquinho? Ainda continuando nesse verbete, né? Então, assim, a missão é essa, aonde nós estivermos. Se estamos na igreja atuando em serviços pastorais da igreja, estamos lá, mas o leigo está em todo lugar. Eu, por exemplo, hoje estou na universidade, mas também estou no movimento social, estou em ONGs, e tem gente que está atuando na educação, está atuando em vários outros setores. Então, isso é importante, né? Nós agirmos lá. Eu percebi, agora com vocês, que na universidade nós temos um campo, talvez fértil, né? Para pescar gente para a proposta, e por conta das tarefas, se perder nas tarefas, talvez estejamos deixando o principal da nossa condição de leigo, né? Comprometidos com o laicado, né? Então, assim, por que isso aqui nós não podemos abrir mão? Porque é a missão batismal. Então, é ali a adesão que nós fizemos, né? Então, nós temos que incidir, a nossa ação, ela tem que incidir em termos de anúncio do reino, de fazer esse reino aonde quer que nós estejamos, e seu sal, né? Até fermento e tal, que nós já falamos. Do ponto de vista do que foi pedido para a gente falar um pouco sobre as conferências e tal, nós não precisamos ir a fundo em todas elas, mas é importante falar, por exemplo, do Concílio Vaticano II, né? Se nós vamos falar dessas conferências que a gente Afonso, você não durma aí, Afonso.
Fica guardado lá. Porque nós vamos em frente, e é importante o que você vai falar, porque eu já vi que você já tem... que você falou, ó, falou que era velocidade, só para verificar, eu acho que os slides passados, você já está falando na frente, o slide está atrasado. Será que eu estou enganado? Não, eu acho que você está correto. Tem que adiantar os slides. Acho que você está seguindo o computador e nós estamos com a tela, está no celular, né? Tá, então só vou dar uma voltinha aqui. Você está nesse aí da Arquidiocese, eu já estou lá na frente, Sul. Eu estou lá no Laicato. Vai lá, passa lá. Tá vendo, Afonso, como foi importante a tua intervenção? Olha aí, ó. Laicato. Leigos e leigas no dicionário, é isso? Esse aí eu já falei, que Já? o professor trabalhou isso lá, está lá no Vaticano, está aí um pedaço aí do que o professor César Kuzma, aqui de Curitiba, né, tem uma contribuição dele, uma definição que ele pegou por meio, juntando os documentos da igreja, que fala sobre o laicato. Ele fez um verbete e está lá no Vaticano. Eu achei interessante para compartilhar com vocês, eu não sabia se vocês sabiam disso, mas eu quis compartilhar, para a gente saber que há uma definição que foi produzida por um paranaense que está lá no Vaticano, né? Aí essa definição aí, né? Que aqui está em português, né? Depois vocês vão poder olhar, mas nessa definição está falando que o laicato, você pode dar uma olhadinha aí, ele está convocado, intimado, instigado a exercer a sua qualificação, né? Aí aqui eu coloquei o aerópagos, porque é o que ele está utilizando, né? Mas vamos pensar nas ágoras em qualquer lugar para a gente estar atuando enquanto leigos e leigas, né? Enquanto cidadãos, enquanto trabalhadores, enquanto educadores, né? Essa é uma missão. Então, gente, assim, quando nós falamos das conferências, esse momento de reflexão, de problematização e de ação, então nós temos que pensar no Concílio Vaticano II. Então, vamos ver o outro slide. Dá uma olhadinha aí. Nesse slide, o Vaticano, veja, foi um momento muito importante, que marcou, inclusive, uma definição sobre nós, porque nós não tínhamos essa visibilidade, essa hoje importância tão grande dentro da igreja antes do Vaticano, né? Com a questão do Vaticano, mudou, e olha só que faz muito tempo. Agora é o meu aqui que não está querendo ir para frente. Opa, deu. Mudou bastante, porque o Vaticano foi realizado em 62 a 65, e foi um marco importante para o apostolado, foi um marco importante assim, para todos os segmentos da igreja, porque é um olhar que se voltou especialmente para os cristãos leigos e leigas, né? E com as suas funções. Então, assim, se reconheceu a importância indispensável da atividade, do trabalho missionário dos leigos, né? E que é assumido desde o nascimento, né? Então, isso é uma marca, Tanto é que ensinar, eu não sei se vocês sabem, ensinar é assinalar. Quando a gente ensina, você sinaliza, como se estivesse sinalizando a cabeça do estudante, da pessoa. É esse o sinal, esse é o teu sinal, com o que você está comprometido. Então, somos todos missionários, somos discípulos missionários, essa é o que está assim, chamando agora bastante forte também em direção ao sínodo. Com relação ao Vaticano II, esse marco muito importante que a gente não pode esquecer e que muitos documentos da igreja, né, fazem referência, aqui, por exemplo, é a Lumen Gentium, capítulo 4, né, sobre os leigos, né, que está definindo, que ficou, então, definido o conceito no Vaticano sobre o laicato. Então, quem são os leigos? Nós já demos a definição linkada ao batismo, é a primeira coisa que nos acolhe quando chegamos nessa terra, e que vai nos conectar com outro humano. Então, um humano de nascimento que vai se conectar com outro. Então, assim, por leigo entende todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem, ou Estado religioso reconhecido pela Igreja. Isto é,
são os fiéis incorporados em Cristo pelo batismo, constituído em povo de Deus e tornados participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo, que exerce pela parte que lhes toca a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Então, assim, nós não somos ordenados, mas nós recebemos um primeiro compromisso, que é com o batismo, né? Com o sacramento do batismo, nós somos sinalizados e convocados e, de certa forma, comprometidos com o projeto de Jesus Cristo. Então, o Vaticano, ele é muito importante, né? Tem documentos que esse capítulo 4, ele vai trabalhando melhor, né? Aí, essa função. Então, foi esse olhar e essa necessidade desse espírito evangélico, né, no sentido de evangelizar, que foi assim bastante acentuado no Concílio Vaticano II, que foi convocado pelo Papa João XXIII, né? Então, assim, esse momento foi muito importante na nossa história. Depois, na sequência, todos comprometidos com essa igreja, né? Essa igreja que se renova, aí nós vamos ter outras conferências muito importantes, né? Mas o Vaticano pode passar isso. Eu falei o teu nome errado, eu acho, né? Isso. Iaçu. Tá. Capricharam, né? Capricharam no teu nome, que legal. Então, gente, pode passar, Iaçu. Então, essa igreja né, formada por leigos e leigas, presentes desde as primeiras horas, né? É uma igreja que caminha, né? Que caminha. E caminhar é caminhar, né? A gente aprende caminhando, né? Fazendo, é o exercício do caminhar. Às vezes mais difícil, às vezes não. Agora, veja, o João, né, o Papa que convocou o Vaticano II, ele teve um insight importante, né? E isso aí é a ação do Espírito Santo. Mas ainda estava circunscrito a um pensamento eurocêntrico, né? Ali na região. Com o Papa Francisco, é alguém da América Latina falando lá, né? Então, veja a diferença, a guinada que deu com o Papa Francisco, que vem nos ajudar, que vem nos perceber, que entende a nossa situação, a nossa cultura, né? A nossa problemática, os nossos desafios presentes. Aí ele fala de uma igreja, insiste, né? Numa igreja em saída. E na educação ele quer mudar tudo. E olha que nós estamos lá, tem o projeto educacional de Francisco, que ele diz que nós temos que fazer uma transformação também muito grande nessa direção. Mas, então, aí, dentro dessa exortação aí apostólica, o Evangelii Gaudium, fala dessa igreja que precisa se sujar, amassar barro, né? Não pode ser uma igreja fechada. Então, essa igreja circunscrita, deixa eu ver que nós estamos, né? É uma que a primeira no concílio, né, esse primeiro encontro, era dialogar com o mundo. Dialogar com o mundo. Hoje, nós também temos diálogos que nós, muitas vezes, os cristãos leigos ficam pensando se vão fazer. E eu trouxe, por exemplo, um dos diálogos que nós vamos ter que fazer se nós quisermos ser assim, fidedignos com o que João 23 pensava. E essa igreja em saída de Francisco por exemplo, com relação à questão das mulheres, presente desde o início da igreja, né, sempre testemunha, sempre presente, mas está tendo mudanças significativas, porque a igreja ela foi muito androcêntrica, né, aí na sua formação. E hoje nós temos aí um pessoal que está produzindo a teologia, e estão fazendo teologia feminista, e estão fazendo ressignificações que estão sendo operadas por essas teólogas, que muitas são professoras na universidade e têm, inclusive, dificuldade, muitas vezes, no exercício da sua profissão. Não são consideradas. Nós temos que olhar isso, nós temos que problematizar. Então, a mudança que Francisco quer sair também tem que ser uma mudança na nossa cabeça,
né? Isso não significa que você tenha que aderir a uma proposta de uma teologia feminista, mas você precisa compreender o que é que está sendo proposto, né? Então, é importante visibilizar, porque hoje nós temos outras teologias, com um discurso que é potente de emancipação das mulheres no seio da igreja e com uma voz dissonante, que, embora é marginal ainda, consegue reproduzir rajaturas nas narrativas dominantes. Então, isso é muito importante. E as mulheres ainda estão muito presentes na igreja. Eu tenho uma estudante, só vou contar um caso para vocês, uma senhora, que agora ela conseguiu entrar na universidade e ela disse, nós não podemos sair do mundo sem realizar um sonho. E ela queria fazer uma graduação e ela está lá na PUC. E ela estava me contando que ela trabalha o dia todo, cuida da casa dela e estuda à noite, né? Olha a jornada dela. E ainda assim ela vai na igreja. E vai na igreja, e ela limpa a igreja, ela organiza, ela e outras senhoras. Então eu falei, nossa, mas a senhora trabalha demais. Ela falou, mas trabalho com amor, porque eu estou louvando a Deus. Eu falei assim, puxa, mas é exaustivo, né? Como é que você... Não, ela dá um jeito. Minha filha, ela disse, eu faço tudo isso em casa que eu faço na igreja. Eu limpo, eu organizo, eu deixo bonito, eu faço café, nós trabalhamos, faço tudo. Na minha casa, ninguém vê isso. Na igreja, eu sou reconhecida. Me chamo lá na frente e pede uma salva de palmas para o trabalho que eu fiz, que se tornou visível. Então, veja, é um trabalho. A grande presença de mulheres na igreja, vocês sabem, né? Isso é indiscutível. Agora, em que funções elas estão? Em que funções? Então, assim, nós precisamos ainda, em termos de igreja, avançar. O Papa Francisco fala isso no campo da educação. Precisamos abrir espaço para as meninas na educação. E as mulheres, hoje, elas são muito mais educadas, estão buscando mais a formação, né? Mas ainda tem que ter mudanças significativas. Tem cursos que ainda são majoritariamente masculinos. Então, você também, os cristãos leigos têm que agir, né, dentro desse segmento, né? E dentro das igrejas, assim, né, essa valorização tendo dessa cristã leiga, que com toda a canseira de uma semana exaustiva de estudo, ela se propõe a ir na igreja e fazer uma tarefa lá, é uma coisa muito importante, é visível. Então, essa força a gente não pode desprezar e desvalorizar. E a teologia feminista está trabalhando essas questões que a teologia mais masculina não está dando conta da forma, né, que poderia estar dando dentro desse viés aí, né, de fazer essas rachaduras, esses questionamentos, né, esse enriquecimento. Porque quando uma mulher ela é valorizada dentro da igreja e reconhecida e ela tem seu espaço, melhora para todo mundo. Porque o conceito do cuidado, que é sociológico, ele se estende, né? Bom, então, isso é uma conversa que nós precisamos ter, e faz parte da nossa vocação, né? Você está aberto ao diálogo, fazer discussão, tentar compreender. Você não precisa aderir, mas você pode compreender isso tudo, né? Então, assim, com relação ao Vaticano, então tem estudos bastante, e aí é disponível, se vocês quiserem aprofundar. Nós sempre na igreja, vez ou outra, tem momentos de estudo, eu quando participava mais, nós fazíamos, mas tem um historiador que olha o Vaticano e disse que no Vaticano, né, aí a nossa ação, essa que o Papa propaga, né, fala, e ele recomenda e vive, porque o Papa vive o que ele fala, né? Trata-se não só de uma questão de palavra, mas, antes de tudo, é uma atitude teológica, né? Teológica. Então, o que o Fábio, que é esse historiador, diz, e o artigo é muito interessante e também está disponível nesse endereço que vocês têm aí, que deve produzir nessa postura nossa de viver enquanto leigos, a nossa missão, ela deve produzir
efeitos práticos na vida da igreja e em diferentes campos da vida do ser humano, tal como os propiciados pelo Vaticano II. Para efetivar tal opção, valorizou-se o diálogo interreligioso, ecumênico, motivou a liturgia para torná-la mais acessível. Resultado, não vou terminar de ler, mas vou dizer o seguinte, o que a gente anuncia, o que a gente se dispõe a fazer, tem que trazer mudanças práticas, concretas, né? Então, é isso que o historiador está falando, o Francisco está fazendo isso. Tem uma série de coisas que ele já revolucionou. E o que nós estamos fazendo dentro dessa nossa missão? Jesus, a gente sabe, né? É mais fácil. Amar Jesus é uma coisa fácil, agora tentar fazer o que ele fez, a coisa fica mais difícil. Então, gente, assim, só para talvez assim acelerando, né? Esse é o nosso compromisso batismal. Pode passar isso. Assim, essa é só para a gente, não vou ficar. E dentro desse nosso compromisso batismal, e as conferências foram no sentido de aprofundando o debate. Quando chegou Medellín, em 1968, que foi realizada na Colômbia, nesse período que está aí, os temas centrais tratados foi a questão dos pobres e a pobreza na América Latina, as injustiças, a dependência, a promoção humana, a libertação e a paz. Vocês viram aí, na nossa mística inicial, na nossa espiritualidade aí, que foi lido os desafios que nós temos pela frente, não só na América Latina, mas no nosso próprio país, né? Então, assim, e Medellín aponta para isso, Puebla, que foi em 79, né, realizada em Los Angeles, México, de 27 de janeiro a 13 de fevereiro, né, tem também um debate. Qual é a igreja que nós queremos seguir? Qual é a igreja com quem nós nos comprometemos? Porque nós somos todos igreja, né? Nós somos igreja. Mas qual é a igreja? Que sentido de igreja acaba respondendo, se aproximando dos desejos de Jesus, né? Então, aí tem que ter critérios para a gente, né, também se balizar. E tem um critério especial, que é a opção preferencial pelos pobres, né? Essa é um critério importante. Uma igreja comprometida com os mais pobres, né? Então, assim, isso foi importante, e Puebla trouxe tudo isso. E nós fomos atuar nas SEBs, nas comunidades eclesiais de Bar. Lá foi uma igreja em saída, lá nós estivemos presentes no meio do povo, lá nós celebrávamos as conquistas, as ocupações, enfim, todas as vitórias eram celebradas junto com o povo, no meio do povo, né? Então, assim, a dimensão celebrativa é uma coisa muito importante na nossa caminhada, para a gente não se esvaziar, né? Então, tem os temas, né? A evangelização pode passar, e assim, presente, né, no futuro da América Latina, com esse viés aí da gente não esquecer dos pobres. Aí, a comunhão e participação na sociedade. Então, esse compromisso da gente evangelizar hoje e amanhã, foi o que eu falei antes, da questão da ética, da responsabilidade. O que nós fizermos hoje, nós estamos decidindo o futuro das gerações futuras. E essa geração futura é de um mundo nosso que está morrendo. O nosso mundo está morrendo, porque nós já somos pessoas mais envelhecidas. O mundo dos jovens está surgindo. Nós somos um mundo que era só presencial. Esse mundo tecnológico que nós estamos vendo agora, ele não fazia parte da nossa infância e juventude. Hoje, esses meninos já nascem no mundo que é presencial e virtual. Então, assim, é um outro mundo que eles vão ter que dizer assim, você, Afonso, o trabalho de vocês em um determinado momento da vida, terminava o trabalho, a jornada de trabalho, fechava a porta e ia para casa e descansava. Hoje você não descansa mais, porque você está respondendo o tempo todo. Então, o trabalho, né, dentro da lógica capitalista, vai atrás de nós. Você tem que responder mensagem no banheiro, tomando banho, e aí que você não demore para responder. Então, veja que hoje o trabalho é muito intenso, né? Você tem que estar ligado o tempo todo. E você tem, então, esse mundo virtual que promete que nós vamos viver muito mais. Será que todos? E que condições nós vamos viver?
Porque o transhumanismo que está vindo aí está dizendo, nós temos uma população que vai viver como, um professor falou, como no início da Bíblia, que as pessoas viviam 100 e poucos anos. Será que todo mundo vai ter essa condição? Então, são os questionamentos que também nós vamos ter que fazer dentro desse mundo, né? Com essas preocupações. Uma outra conferência importante foi Santo Domingos, né? Realizada aí na República Dominicana, de 12 a 28 de outubro de 92, e trouxe aí algumas preocupações centrais, especialmente a promoção humana, a enculturação, né? A evangelização, a cultura cristã. Então, essa foi uma preocupação presente. Veja que ali eu escolhi uma imagem que talvez não tenha sido a mais adequada, mas é uma igreja, é uma celebração de missa já misturada com outras possibilidades, né? Aí, religiões, né? Então, mas a promoção humana era uma preocupação do Papa João Paulo II nesse material. Pode passar, Yasu. Então, daí nós tivemos, agora mais pertinho de nós, né, gente, a Conferência Episcopal de Aparecida de 2007, né? Aí foi de 13 a 31 de maio de 2007, não está tão longe de nós, né? Muita gente, mas eu soube que só 2 leigos ou 2 leigas participaram. Vocês que já são do laicado podem me dizer se isso é verdade ou não. Então, assim, teve uma conferência, evidentemente, episcopal, né? Mas teve uma presença menor de leigos, né? Agora não, agora está tendo um processo para a Assembleia de escuta do leigo, que nós saiamos desse clericalismo. Ninguém aqui é feito para ser administrador de paróquia. Essa não é a nossa função. E quem está na paróquia não pode fazer isso. A nossa função, enquanto leigos, é avançar no processo da evangelização. Eu acho que Jesus pode nos querer conversar conosco, não se a gente organizou o material, fez isso, fez aquilo, botou em caixa. Ele quer saber o resultado, quais são as consequências práticas da nossa missão, que nós assumimos no batismo, e estamos, né, até hoje. Acho que a discussão vai por aí. Mas foi um momento muito impressionante, discípulos missionários, falou-se da conversão pastoral, do anúncio, dos leigos e das leigas, especialmente, né, anunciou aí para espaços de missão dentro da sociedade, como eu já falei. Podemos ir para frente, Yasu? Então, minha gente, só não podemos esquecer que nós vamos agir. Jesus também agiu num contexto político, social, econômico e cultural complicado. Nosso modo de produção é o capitalismo, né? Então, assim, o nosso modo de produção é esse. Então, é o capital que está no centro, não é a pessoa humana. E o problema aí, viu, Yasu, é que o capitalismo já nasceu de uma revolução antiambiental, né? Ele não tem o compromisso, porque ele faz parte daquele pensamento que separava as coisas, né? Então, assim, cartesiano, né? Vamos dizer assim, não era uma coisa ligada, complexa, que tudo depende de tudo. Então, assim, o capitalismo, ele nasce numa revolução antiambiental, ele é um trampolim da revolução. Tem a questão um salto na questão da revolução científica e industrial, tem o aumento da exploração, tem o humano e a natureza, que também são explorados, vai ter a criação de maquinários. Nós saímos da condição de agricultores e fomos nos tornar trabalhadores, e hoje, por exemplo, lá na PUC, nós somos colaboradores. Né? O pessoal fala da questão do ser colaborador. Agora, veja, então, não tem hoje o mundo, a gente não pode pensar só nós, só assim, o humano, se reconectar com o humano. Nós temos que considerar os nossos parceiros de existência, que são os animais, que são a natureza, né? Então, assim, não somos só nós no centro, né? Então, hoje, o debate que o cristão tem que fazer não é só com a sua própria vida, porque a nossa vida depende da natureza, depende de um monte de bichinhos, de insetos que a gente nunca
olhou e hoje a gente percebe que ele tem a ver com a nossa vida, né? Então, assim, o desafio é grande nesse momento para os cristãos. Com relação, por exemplo, à questão dos alimentos, nós não temos hoje mais a questão mesmo da soberania alimentar. Tem uma distância muito grande entre o caminho do alimento e até nós, né, dos processados. Então, aí também dentro da sociedade do consumo, que a gente tem que agir, e agir diante de toda uma problemática que está colocada. As mudanças climáticas, né, nos mostram que nós temos um futuro pouco promissor. E aí o que está chegando, está aí. Nós não podemos fazer de conta que não existe, porque essa discussão está posta. Nós temos aí, para agir enquanto cristãos do mundo, o desmatamento, a perda da biodiversidade, a extinção das espécies, o desequilíbrio ecológico, o excesso do uso da água, o caos urbano, o consumo industrial, agropecuário, enfim. Vocês estão vendo, pode passar isso, então na outra. Vamos lá lembrar o Afonso, mais um, pode passar mais um. Isso. Então, veja, todos esses aqui são desafios, e as gerações futuras, os netos de vocês, os filhos de vocês, as crianças que estão vindo, dependem do trabalho que nós vamos fazer, das decisões que nós vamos tomar. Não é abrir mão da tecnologia, porque nós estamos assim, acostumados a utilizar, mas como é que o cristão leigo vai atuar, e leiga, vai atuar no sentido que nós tenhamos um consumo mais sustentável, mais comedido. Como é que a gente vai, né, garantir que as gerações que vêm depois de nós vão ter acesso? Porque se elas não tiverem acesso, nós também vamos ter que responder, né, por isso. No sentido do que nós fizemos. O fato é que, então, assim, a problemática para os cristãos, e nós temos fé, e as razões da nossa esperança, como diz Pedro, elas são fortes, né? Nós estamos juntos, por isso precisamos agir de forma assim, mais articulada, né? Dentro desse cenário, que não é um cenário fácil, mas fazendo o nosso combate a cada dia, fazendo o bom combate, como disse São Paulo, vai exigir um bom combate. Por quê? Vejam aqui em termos de rebanho bovino. Eu atualizei esse dado agora, porque estava 2013 milhões de pessoas, e agora eu vi no dado do IBGE que está em torno de 240 milhões, que é 2013. Veja, em 1980, nós tínhamos 119 milhões de rebanho, era assim, o total do rebanho bovino brasileiro. Em 2019, foi o último dado que tinha, são 215 milhões de bois. A população é 214 milhões. Nós temos mais cabeça de gado, boi, do que temos população. Percebe isso? Então, precisa de pasto, precisa de água, pum para todo que é lado, e no preço da carne não está o prejuízo ambiental. Então, nós também temos que nos preocupar, né, com essa situação. Então, assim, nós precisamos rever um pouco essa nossa rota, né? Porque fica difícil você responder aí, esse aqui eu não tirei, gente. Eu não tirei aqui, esqueci de tirar essas aqui que era de trabalho, né, que você faz na universidade, eu usei o mesmo. Então, gente, assim, sobre as conferências, desde o que o Vaticano anunciou até agora, nós que estamos indo em direção ao sínodo, né, já nesse processo de escuta, nesse processo de transformação, nessa igreja em saída, né, que o Papa fala, uma igreja que vai a campo. Nós não vamos evangelizar das nossas salas, né, dos nossos escritórios, do nosso trabalho, da nossa, sei lá, da fábrica. Podemos também, mas não só dali, né? Nós temos que ir, essa igreja em saída, ela tem que se concretizar. Então, acho que, assim, eu queria só terminar então, porque eu já cansei de vocês, cansei
a vocês, e estou cansada também, é que o compromisso é muito forte, né? É com muita fé e esperança que a gente tem que enfrentar. Aí é o que nós temos assim traçado nesse momento. É um desafio para todo mundo, mas nós somos estamos comprometidos com o nosso batismo a entrar nesta seara. Temas que a gente não gosta, vamos ter que entrar e discutir. Temas que a gente gosta mais, mas vai ser difícil de fazer mudanças, mas esse é o compromisso, né? Jesus não disse que seria fácil, mas disse que estaria conosco. Então, os desafios, eu gostaria de ser mais esperançadora, mas nós temos, se nós quisermos fazer mudanças significativas, nós temos que também atualizar o jeito da gente ser igreja.